Deus abençoe a sua vida abundantemente. Mais uma vez estamos aqui para transmitir, para levar até você a palavra de Deus. Palavra essa que é inerrante, palavra essa que é eficaz, palavra que é viva, palavra que é penetrante, mais do que espada alguma de dois gumes. E hoje nós vamos dar continuidade a uma série de mensagens que estamos falando aqui sobre matrimônio, casamento, relação interpessoal e também pessoal. E por essa razão, hoje nós vamos estar lendo mais uma vez a Bíblia Sagrada. Você que tem, abra comigo, por favor, hoje na Epístola de Paulo a Colossenses, no capítulo de número 3 e versículo de número 12, que diz assim, até o versículo 15: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero, a partir desse texto que nós acabamos de ler, como estamos em uma série de mensagens relacionado ao tema casamento, e já trouxemos algumas coisas aqui relativo ao fracasso de muitos casamentos. Por que muitos casamentos, na verdade, fracassam? É lógico que cada um desses casamentos que fracassaram tem uma temática, tem um viés, tem um porquê, mas nada substitui, por exemplo, uma família que vive em harmonia e em amor. Nada pode, na verdade, substituir uma família, um casamento que vive nesse entrelace do amor. Portanto, nós observamos que esse texto que nós acabamos de ler é um texto que nos chama muita atenção e hoje eu quero falar um pouco sobre o amor, o adesivo divino. Quando o apóstolo Paulo escreveu, o manto de Cristo que deveria envolver as vidas de todos os santos, conforme Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o versículo 15, ele diz: acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. O amor é a qualidade que traz consigo todos os outros atributos num único propósito. No matrimônio, o amor é a cola que liga o homem e uma mulher como se fosse um só, e faz com que eles se adiram um ao outro quando outras forças estiverem atuando para separá-los. O amor que mantém intacto o matrimônio não é limitado ao sentimento meloso e exagerado que aflora através das veias de um rapaz ou um adolescente e faz com que as suas bochechas brilhem, seus olhos, na verdade, tremam quando aquela moça especial lhe faz uma pergunta na aula de, por exemplo, álgebra. Nem o amor é o erotismo intenso que está sendo inculcado às massas como se fosse o amor. O amor que mantém o matrimônio é um amor aprendido por Deus, que mergulha suas raízes profundamente no coração e muda tanto sentimentos como comportamento. Às vezes eu pergunto, o que é o amor? Porque uma das formas de Deus se manifestar a todos os homens é, primeiro, ele é espírito, ele é a luz, mas ele é o amor. E a forma mais simplista de nós conhecermos a Deus é através do amor. O amor, ele implica, por exemplo, algumas motivações que nós precisamos estar sempre olhando. Por exemplo, quem ama obedece, quem ama também às vezes sacrifica, mas quem ama também persevera. E quando nós olhamos para a palavra amor e nós observamos que hoje está tão quase que separado do vínculo familiar em alguns lugares, com raríssima exceção, é claro, nós observamos, por exemplo, que as pessoas hoje falam do amor como se fosse simplesmente uma palavra banal, uma palavra que não tivesse um peso, uma palavra que não tivesse uma atribuição mais sincera, uma palavra que não tivesse, por exemplo, uma atribuição mais pertinente a esse assunto. E por isso nós observamos que
o amor, ele não só nos motiva, não só nos envolve, mas existe o amor que é o amor genuíno, que é aquele amor ágape, aquele amor do qual nós não medimos esforços, né? E quando o Espírito Santo, por exemplo, nos ensinou sobre esse tipo de amor, ele passou muito tempo explicando como se sente esse amor. Em vez disso, ele delineou meticulosamente para nós o comportamento de amor em 1 Coríntios, e Paulo vem falando sobre isso no capítulo 13, versículo 4 até o versículo 8. E ele diz assim: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra ou folga com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Esposos e esposas precisam chegar a entender que Deus não falou meramente como nós deveríamos sentir um para com o outro. O Senhor nos conduziu em nosso próprio comportamento um para com o outro. Eu quero simplesmente falar do amor ágape, porque os outros vocábulos, as outras terminologias, da onde deriva a palavra amor, como estorge, enfim, nós precisamos olhar mais de perto, porque às vezes o amor que uma pessoa sente para com a outra às vezes não consegue, por exemplo, sentir o mesmo. Porque isso é muito emotivo, é muito emocional, é muito relativo. Quando nós falamos do amor e nós falamos das implicações do amor, é tremendo quando você começa a observar, por exemplo, principalmente, às vezes as mulheres, por serem mais emotivas, elas falam, né? E o homem quer ver esse amor através de atitudes, através de submissão. É tanto que o homem só sabe se uma mulher o ama de verdade quando esta se submete. E o que é submissão? Submissão é estar debaixo de uma missão. Hoje eu falava para alguém a respeito de 3 coisas fundamentais para a vida. A primeira que nós precisamos entender é o propósito para que nós viemos a esta vida. O propósito para que nós nascemos. Muitas pessoas não sabem por que estão aqui. Inclusive, hoje, passeando nas minhas redes sociais, eu encontrei uma indagação, uma pergunta a respeito. Por que, na verdade, eu nasci? E eu fui responder, né, àquela pessoa, assim, tanto quanto a gente tem que responder a outras indagações, no intuito de ajudá-la, no intuito, é claro, de acrescer alguma virtude da palavra de Deus. E nós começamos a observar, por exemplo, que muitas pessoas não sabem nem por que estão aqui no planeta Terra. E eu respondi para aquela senhora, falando para ela a respeito do propósito, da missão e do plano. Deus tem um plano especial para com a tua vida, e está em Jó, capítulo 42, versículo 2, onde a Bíblia diz que o plano, em outras versões diz assim, pensamentos, não podem ser impedidos. Ou seja, Deus tem um plano. O plano é como se fosse aquela estrada, aquela jornada, aquele trajeto para você caminhar, para você, né, continuar. Porém, existe o propósito. O propósito é aquilo para que você nasceu para fazer. Então, você precisa entender que tem um plano, mas tem um propósito de Deus para a sua vida. São 2 coisas distintas. Mas existe uma missão. Quando o profeta Jeremias, conforme está no capítulo 1, versículo 5, ele vem dizendo o seguinte, ele disse assim que ele era como um menino, né, ele não sabia falar, e aí o texto que diz assim, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Ou seja, aquele antes ali implica eternidade. Antes de nós termos nascido, o nosso corpo ter sido informe no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um plano e um propósito. E uma missão. Agora, quando é que você sabe que você tem uma missão? É aquilo que arde dentro do seu peito para você fazer. Então, a propósito, eu comecei, a priori, tentar ajudar essa pessoa nesse quesito, nessa dimensão, mostrando sobre plano, propósito, missão. Mas também falei ali sobre
o DDD de Deus. Eu falei assim, olha, o DDD de Deus, ele precisa estar bem explícito para com a nossa vida, para que a gente não se perca. Por que tem muitas pessoas que estão vivendo um torvelinho? Por que tem muitas pessoas que estão vivendo um redemoinho? E você pode observar que tem muitas pessoas que estão no redemoinho das indecisões, das frustrações, dos traumas, justamente porque não compreende o DDD de Deus, que está implícito também, às vezes não está tão explícito, mas está implícito dentro dessa missão que eu estou falando. O primeiro D, direção. E para nós termos direção de Deus em tudo aquilo que nós vamos fazer, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Segundo D, decisão. Para termos decisão em quaisquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos pedir sabedoria de Deus. Até para resolver, parece pequenas coisas, mas se você se sente, na verdade, indeciso, peça sabedoria para decidir. Tiago, capítulo 1, versículo 5, fala assim: peça a Deus sabedoria e ele não lhe lance, ao rosto ser-lhe-á dada. Olha só que coisa interessante. Então, o terceiro D é determinação. Tem pessoas que começam uma coisa e não dá sequência, não dá continuidade. Eu já vi ao longo dessa trajetória de mais de 40 anos, que estou ensinando, pregando, ensinando, eu tenho visto muitas pessoas, por exemplo, que não têm esse DDD que eu descobri. Primeiro, direção. Nós precisamos ter sensibilidade do Espírito Santo. Segundo, decisão. Nós precisamos buscar de Deus sabedoria para decidir. Então, quando um jovem começa a enamorar, despertar paixão em alguém, nós observamos que muitas das vezes ele não sabe o que quer. E quando um homem ou uma mulher não sabe o que quer, eu sempre digo que duas crianças, quando eu estou aconselhando alguém, não pode se enamorar e nem tampouco casar. Você já percebeu que tem muitas pessoas que são como duas crianças? Começam a se degladiar por pequenas coisas, começam a brigar e discutir por pequenas coisas na relação de matrimônio, na relação de casal. E é onde que a gente observa que são pessoas que têm, na verdade, as suas emoções feridas e por essa razão não tratou primeiro as suas emoções, por isso vive nesse torvelinho, vive nesse redemoinho e não sabe aonde quer chegar. Toda pessoa que vai namorar, despertar amor em alguém, começar para casar um relacionamento que é a primeira fase, que é o namoro, ele precisa saber o seu norte. Ele precisa e ela precisa saber onde quer chegar. Por quê? Porque surgem os conflitos na metade do caminho, surgem os conflitos no caminhar. E por essa razão nós estamos vendo que muitas pessoas, por não serem determinadas, elas não conseguem prosseguir. Elas não conseguem chegar no linear, elas não conseguem chegar no ápice do Monte Everest. Justamente por isso eu uso o Monte Everest aqui simplesmente como uma parábola, porque para chegar ao pico do Monte Everest tem que galgar aquele pico, tem que esforçar. E o casamento ele não pode começar pelo telhado, ele precisa começar pelo alicerce. E ali vai edificando. O casamento ele tem um símbolo de uma edificação. É tijolo após tijolo, edificando, edificando. Porque a palavra casa também tem sentido de casamento. E observamos, por exemplo, quando nós estamos falando sobre a palavra amor, e hoje, mais especificamente, sobre a genuidade dessa palavra amor, que é ágape, que é esse amor que Paulo estava falando, que é paciente. O que nós observamos hoje, né, a impaciência, por exemplo, está reinando. A Bíblia diz em Lucas assim, o evangelista Lucas disse: na vossa paciência possuí a vossa alma. Quantas pessoas que estão vivendo em fel e amargura numa impaciência muito grande, resultante de conflitos emocionais. Outra palavra que está listada no capítulo 13, versículo 4 até o versículo 8, é que o amor ele é benigno, ele não é maligno. Se uma pessoa, por exemplo, pensa em tirar a vida do seu cônjuge, do seu próximo, etc., mas especificamente nesse relacionamento matrimonial, alguma coisa está muito errada. Está faltando o amor de Deus. Está faltando esse amor que acolhe. Está faltando esse amor que olha para o outro, embora sabemos que o outro tem defeito, mas nós não ficamos lançando em rosto os seus defeitos. Nós não ficamos criticando. Outra coisa que nós observamos, por exemplo, é quando um começa a fazer crítica para com o outro. Você deveria, na verdade, entender mais, amar mais,
perdoar mais e criticar menos. Toda pessoa que critica muito mostra de fato uma neurose específica. Você sabia? Uma outra coisa interessante nesse comportamento que nós estamos falando aqui é que o amor não age em ciúmes. O ciúmes, na verdade, é quando a pessoa se perde, porque existe o ciúme benéfico, que até o próprio Espírito Santo tem ciúme de nós. Mas existe aquele ciúmes, que é um ciúme doentio, que é um ciúme possessivo. É quando você olha para o outro e vê ele como objeto. Isso é simplesmente tenebroso. Nós precisamos olhar para o outro, mas com respeito, com carinho e com esse amor que Paulo está falando. Agora, quando essa pessoa ela se arde em ciúme, que ela vê o outro como objeto, como a posse dela, então esse amor que nós estamos falando é um amor com neuroses específicas que precisa de um tratamento. E não pode uma pessoa que vive, principalmente nesse grau elevado de ciúmes, continuar e dar certo, porque evidentemente alguma coisa vai acontecer de fato para roubar e para tirar o brilho desse relacionamento. Então é preciso olhar esses pontos e prestar muito bem atenção. Então, quando nós falamos, por exemplo, que o amor ele é também sacrificial, que quantas das vezes nós temos que sacrificar para quê? Para permanecer com esse vínculo do amor para com aquela pessoa que Deus permitiu que nós escolhêssemos para viver enquanto nós vivemos. 3 são as perguntas que se faz para a vida. A primeira é: quem é que vai viver ao meu lado, enquanto eu viver? A segunda pergunta é: quem é que vai viver comigo enquanto eu viver? Essa é a primeira. A segunda é: depois que morrer, onde é que vou viver? E a terceira é: quando eu crescer, que deveria ser a primeira, né? Eu mudei aqui um pouco. Quando eu crescer, o que é que eu vou ser? Se você acertar essas 3 perguntas, primeiro, quando eu crescer, o que vou ser, está relacionado às profissões. Segundo, enquanto eu viver, quem é que vai viver do meu lado? Essa escolha é primordial para o sucesso. E a terceira é: quando morrer, onde é que vou viver? Se você acertou essas 3 perguntas, por certo, você terá total êxito e vitória na sua vida enquanto você viver. Uma outra coisa interessante aqui, que a Bíblia diz assim, no capítulo 13 de Coríntios, que o amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Olha só, e não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos, por exemplo, nos dias de hoje, né, quando Paulo ele cita um texto em Efésios capítulo 5, versículo 22, que eu acho assim, um dos pontos, principalmente quando a gente está falando sobre família, casamento, e trazendo alguma mensagem endereçada nesse ângulo, nessa dimensão, é que ele instrui as esposas que sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. E imediatamente instrui os maridos: amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que versículo lindo, mas ao mesmo tempo muito forte, né? Muito impactante. Sua mulher tem algumas verrugas e algumas manchas? Você também tem. Você se cansa de aguentar as imperfeições dela? Ela se cansa das suas também. Ele tem algumas maneiras que são imensamente incômodas? Você também tem. Você descobriu que ele não é perfeito? Ele descobriu a mesma coisa em você. Você quer que a sua esposa passe por cima das ninharias e preste atenção no que realmente importa? Você tem que ser o modelo para esse comportamento. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui. Dar e dar mais e mais é um elemento essencial para a construção de um lar.
É interessante porque existe um amor também que é aquele amor companheiro. Segundo a ciência, a paixão ela dura 24 meses. A paixão é uma neurose. Ela dura alguns menos, outros mais um pouquinho, mas a ciência ela é muito meticulosa em dizer que ela dura 24 meses. A paixão dura. Olha só que interessante. O profeta, há muito tempo, perguntou assim: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós capítulo 3 e versículo 3. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Construir um lar bem-sucedido carece de unidade de propósito. Uma pessoa cujo primeiro compromisso é servir o Senhor, frequentemente se achará em desacordo com outra cujo primeiro desejo é ganhar dinheiro, ou divertir-se, ou trabalhar. Abençoado, na verdade, é o homem ou a mulher que pode olhar para o seu lar e afirmar confiantemente: eu e minha casa serviremos ao Senhor. O compartilhamento de um propósito comum na vida dá uma âncora que segurará o lar durante as tormentas e os vendavais. Sonhos e visões precisam ser partilhados vezes e mais vezes, porque amigos são aqueles que cuidam, que partilham, que ansiosamente dão em benefício dos outros. Uma das chaves da construção de um lar feliz é alimentar a sua amizade com seu esposo. Você precisa entender que você precisa ser amigo dela. E isso é muito importante, porque é uma das chaves da construção de um lar feliz. Esse amor companheiro que nós estamos falando, que é o que perdura, que é o que faz a gente chegar a mais de 25 anos. Bodas de prata está quase ficando em extinção. Repito, com raríssima e muita raríssima exceção. Agora, é uma coisa interessante porque quando nós dedicamos tempo ao outro, né? Eu até sugiro que faça pequenas coisas, ofereça gentileza, converse com a pessoa com quem você ama, com quem você está passando a sua vida. Quanto mais intimamente se conhecerem um ao outro, mais plenamente se entenderão e mais forte se tornará o laço que fazem dos dois um só. Os cristãos farão bem em dar bastante tempo e atenção a construir o tipo de lar que querem. A casa pode vir depois. O lar precisará de um suprimento abundante dos materiais básicos, tais como amor, paciência, tolerância, visão e amizade. Edificar um lar bem-sucedido, feliz, é uma das maiores oportunidades que hoje há para que os cristãos mostrem ao mundo a sabedoria de Deus. Um homem e uma mulher servindo ao Senhor, comprometidos com o outro, educando crianças com valores fortes, amando mais um ao outro no fim da vida do que nunca. Bem, esse é o verdadeiro tipo de lar com que milhões de pessoas apenas sonham. 3 fases que passam todo o casamento. A primeira fase do casamento é o encanto. O encanto é aquele momento em que não há decepções. É aquele momento que não há frustrações. É aquele momento colorido, cor-de-rosa. Aquele momento que todos nós passamos, principalmente eu que já tenho mais de 30 anos de casado. Mas depois surge o segundo tempo, o segundo estágio, a segunda fase, que é chamada, principalmente nesse momento, quando alguns falam assim, não, aos 7 anos acontecem essas crises no casamento, que surge o desencanto. No desencanto a gente começa a ver algumas coisas que a gente não via quando estávamos na fase do encanto. No desencanto nós começamos a olhar algumas coisas muito meticulosas.
No desencanto, nós começamos a olhar algumas coisas que nós não olhávamos quando estávamos na fase do encanto. Aí surgem as decepções, as frustrações, as interrogações. Mas é interessante olharmos uma outra coisa. É importante que nós entendamos que não fica somente nessa fase, vem a próxima, que é, na verdade, o entrosamento. O entrosamento é quando duas pessoas já estão unidas e não existe mais decepções, não existe mais lacunas que fazem com que você perca, na verdade, a motivação de continuar. Isso é muito interessante. Quando nós olhamos para as motivações que nos levam a chegar até o fim com o nosso relacionamento, nós olhamos principalmente para a eternidade, entendendo que aqui só é um princípio das coisas. Aqui só é o início de algumas coisas. Porque o final será ali. E quando duas pessoas se unem nesse enlace matrimonial e fazem promessas e não quebram essa aliança e vão até o fim, essas pessoas chegam ao final da sua vida. Com certeza chegarão felizes. Porque a felicidade, ela é uma construção do estado de espírito e da alma dos dois. Ninguém casa para ser feliz. O outro te completa. O outro complementa a sua felicidade. Mas você precisa estar bem resolvido com a sua psique, com a sua alma, com as suas emoções. Quando você está bem resolvido com as suas emoções, então o outro, ele só vai completar, complementar tudo aquilo que estava faltando. Por isso, nós observamos que é muito importante, para nós já partirmos aqui para a conclusão, a matéria que temos é muita coisa aqui, que nos leva a meditar, a refletir. E nessa reflexão, eu quero deixar para você que você explore o seu cônjuge no sentido de amar mais, descobrir mais, converse mais, comunique melhor com essa pessoa que você tanto ama mais. Faça passeios, viaje, tenha tempos de recreação. Procure, por exemplo, quem sabe, um dia andar debaixo da chuva de mãos dadas. De bicicleta, deixa um pouco o carro na garagem. Sai de bicicleta com ela, ou com ele, ou vice-versa. Vá à pracinha do mercado, ou quem sabe na praça onde você posteriormente vai estar vendo essa mensagem, vai entender que o nosso intuito, o nosso propósito aqui é proporcionar momentos mais e mais felizes na sua vida. Não permita que o diabo, a antiga serpente, destrua o teu casamento, os teus relacionamentos e principalmente a sua relação a dois, você que efetivamente está ou namorando para casar ou está casado há algum tempo e surgiu nessa caminhada algum conflito. Surgiu nessa caminhada algumas coisas para tirar o equilíbrio, para tirar a paz, para tirar a robustez, para tirar o brilho. Que você possa entender que nesse momento Deus me trouxe aqui para trazer uma mensagem, não uma mensagem de mensagens pregadas rápidas, mas uma reflexão que o amor, ele é um adesivo divino. E quem ama, olha para o outro e não vê defeitos. Porque o primeiro que nos amou foi Cristo. E quando o Paulo fala que nós devemos amar a nossa esposa, aqueles que são casados, que deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Pense nisso. Estarei orando por você, pela sua família, por esse projeto lindo de vida que Deus te deu juntamente com a sua esposa. Ou você que vai casar juntamente com seu futuro ou futura cônjuge. Que você possa pensar e refletir nesse texto, lembrando que aqui é simplesmente algumas gotículas, não é? De fagulhas de sabedoria da Bíblia Sagrada. Claro, tem muito mais para a gente abranger, mas eu quero deixar só esse para o seu
elevo espiritual, para o teu crescimento espiritual. Eu quero orar por você, pela sua família, pelos seus projetos de vida, e que essa serpente não venha trazer malefícios, porque nós sabemos que Deus ama aqueles que estão andando junto, na mesma visão, no mesmo propósito, e querem chegar onde Deus quer que vocês cheguem, porque para isso Ele planejou um propósito, um caminho, e deu para você esse DDD. Não perca o DDD de Deus, direção, decisão e determinação. Se você não perder, você vai continuar na sua jornada e vai chegar no fim com sucesso, no nome de Jesus. Ore comigo, Pai, em nome de Jesus. Eu oro pelo teu filho e pela tua filha. Eu suplico a tua bênção. Eu peço, Senhor, que estenda suas mãos que nunca estão encolhidas, o seu ouvido, Senhor, que nunca está gravado. Que o teu bom espírito possa ser sobre a vida dele, sobre a vida dela, e que o amor possa reinar, Senhor. Que as indiferenças, meu Deus, que tanto perturbam, que tanto quer castrar, dizimar, roubar a esperança do futuro, sejam agora desfeitas. Senhor, a serpente que vem para tentar separar esses casais, separar também, Senhor, os filhos dos pais. Nós repreendemos na autoridade que há no teu nome, Jesus, e pedimos ao Senhor que abençoe todos os relacionamentos que o Senhor mesmo constituiu para serem um sucesso, que o Senhor mesmo constituiu para que eles pudessem crescer na graça envolvente e no teu bom espírito através da tua comunhão. Eu te peço, e certo de que sempre me ouve por causa do sangue derramado na cruz do Calvário, abençoe essas famílias e que seja agora desfeito toda a armadilha de Satanás contra esse casal, contra esse casamento, contra esse futuro casamento, e que a bênção do Senhor e o amor reine em nome de Jesus. Deus abençoe. Siga-nos nas redes sociais. Lá nós temos muitas mensagens no nosso canal no YouTube, também no Instagram. E não esqueça, nós temos 3 livros publicados. Estamos trabalhando agora para o 4º. Está na plataforma Clube de Autores. Você se inscrevendo no canal, lógico, você já vai ser remetido, porque os links estão na nossa bio, no nosso canal, e também no TikTok, Edivaldo Miranda, PR Edivaldo Miranda no TikTok. Muitos são os vídeos que temos ali, para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, e que você possa ter sucesso no nome de Jesus, na sua área, no seu relacionamento, no seu casamento, em nome de Jesus.